Nossa. Eu acho que a ordem é essa mesmo, né? Eu acho que a ordem é essa. 0001. Zero, exato, porque a gente vai passar do 100, né? Com certeza. Pessoal, uma boa quarta-feira para vocês. Quarta-feira às 7 horas em ponto, estamos aí pela segunda vez. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, assunto que eu estou muito animado em saber quais são os do Breno, que é o seguinte: meu bilionário favorito. Eu tá aqui. Hoje eu vou falar 3 dos meus bilionários favoritos e o Breno vai contar 3 bilionários favoritos dele. E nós vamos falar um pouquinho da história desses caras, do que a gente admira desses caras, o que a gente gosta deles, tá? E a gente indicar também alguns livros, algumas palestras, algumas coisas que você acha até no YouTube para isso aí. Para quem não sabe, esse é o programa Money Talk. O que é o Money Talk, Breno? Então, o Money Talk é um programa que a gente criou com o objetivo de trazer informação sobre empreendedorismo, empreendedorismo digital, negócios, dinheiro, carreira. Ou seja, você quer ser um empreendedor? A gente vai dar várias dicas sobre como empreender. Você quer se dar bem no mercado digital? A gente vai também falar várias dicas, ferramentas, pessoas, negócios, cursos, eventos e várias coisas que são bem legais nesse mercado. O objetivo é carreira, dinheiro e por aí vai. Bacana, então é o seguinte, pessoal, já sabe, toda quarta é o nosso compromisso com você. Esse horário a gente vai entrar online, então siga a gente nas redes sociais. O meu é @FelipeMatos com I e 2 T's. Tá? Você vai me achar se procurar no Facebook, tudo se você procurar Felipe Matos, você vai me achar nesses canais. E o Breno? Bom, vocês podem me achar através do site, mercadecommerce.com.br, do nosso Instagram, que é mercado_e-commerce, ou através de e-mail, né, contato@mercadecommerce.com.br, nosso canal no YouTube, que é youtube.com/mercado-e-commerce. E, cara, tem coisa demais, né? Tem facebook.com/mercado e-commerce. Tá? Então isso aí, todos os canais. Começa a seguir a gente lá, porque vocês vão ficar sabendo toda vez que a gente entrar online. E outra, nesses canais vocês podem sugerir qual que é a pauta da próxima semana. Exatamente. Então vamos lá. Breno, antes de mais nada, queria falar com você por que veio essa ideia da gente falar dos bilionários. Pois é, tô curioso. Me conta aí um pouquinho. Quando a gente é criança, a gente tem uma mania muito saudável e gostosa de emular nossos heróis. Então quando você vai correr, você pegava uma caixinha de geladeira, né? Fazia um cockpit e você virava Ayrton Senna, não era? Tipo isso. Você pegava uma bola de futebol, punha 2 havaianas para fazer um gol, e você virava o Romário, não era? Era isso. E a gente cresce e a gente vai ficando com vergonha de tentar emular nossos ídolos, sabe? A gente vai ficando com vergonha de ter ídolos, de admirar as pessoas. Isso vai acontecendo também na vida da gente. Agora, eu não entendo por quê, né? Porque, na verdade, a gente vai perdendo um pouco esses ídolos da infância, a gente vai e vai trocando por outros, né? Da vida corporativa, do dia a dia, mas às vezes a gente não assume muito, igual você falou. Quem que é esse? Quem que é os caras que... Exato, Breno. Isso sabe o que eu me questiono muito? Eu me questiono muito porque é o seguinte: a sociedade, ela coloca valores na gente, ela começa a falar assim: não, você é adulto, você já é dono do seu próprio destino, você não precisa tentar ser alguém, sabe? E essas pequenas coisas assim vão podando um pouco a nossa criatividade, a nossa capacidade de fantasiar e de criar. E é nesse mundo onde a gente se vê como pessoas mais importantes, é nesse mundo onde a gente cresce internamente. Né? Então eu gostaria de recomendar para vocês, aí na descrição do vídeo tem o canal do meu Medium, que é o canal de vendas, e lá eu publico artigos 2, 3 vezes por semana sobre várias coisas. Só explica pro pessoal que Medium não é centro espírita. Medium é um blog coletivo americano, a Hillary Clinton, o Donald Trump, o Bill Gates, todo mundo posta lá, menos o Mark Zuckerberg. Ele posta no Notes do Facebook, que é o concorrente dele. Ele vai privilegiar o canal dele, né? Pro Medium. Mas, então o que é legal? Lá tem um canal de vendas, onde eu e alguns outros colaboradores a gente escreve semanalmente sobre vendas. E eu coloquei lá, Breno, não sei se você viu a última propaganda da Nissan. Cara, eu vi. Espetacular. Acho que a Nissan meio que elogia os concorrentes pela... Cara, se não fossem os concorrentes, o que seria da Nissan, né? E é exatamente isso que a gente está falando hoje. Exato, né? Cara, exato. A gente tem que se basear nos concorrentes, exatamente, para a gente se posicionar, né, como melhor, é claro, como melhor e saber o que eles têm de bom para a gente poder superar. Eu acho que o recado é esse. Exato. Então eu queria falar para vocês, pega lá no meu medium.com/canal
_de_vendas, e lá vocês vão achar um post onde eu tem um vídeo para vocês verem e tem um raciocínio meu sobre esse vídeo também, sobre a mensagem que ele quer passar. Nesse vídeo a Nissan ela agradece a Dodge, a Ford e a Chevrolet por todas as picapes que eles criaram. Ela diz o seguinte: ok, a gente aprendeu e vocês foram gigantes. E dos ombros desses gigantes que são vocês, a gente vislumbra o futuro aqui, até arrepiei. Não, exatamente. Muito eu foda, acho que muito foda. Tem muitas histórias, assim, né? Outro dia eu estava vendo a história do Tesla. O Tesla trabalhou também com um milionário americano, esqueci o nome agora. Com o inventor. Inventor da... O Tesla trabalhou com que se diz inventor da lâmpada elétrica, o Thomas Edison. Thomas Edison, isso. E aí Thomas Edison, ele era um aprendiz de Thomas Edison. Sim. Cara, o Tesla, e aí depois ele falou assim, não, eu não quero utilizar esse tipo de energia, que era corrente contínua, não é? Posso estar falando errado, eu não sou especialista em engenharia elétrica, galera, mas nem energia. Mas aí ele falou assim, não, eu quero criar uma forma mais segura de distribuir energia, mais eficiente. E aí ele criou a corrente alternada. E, cara, e aí é Tesla. O cara é o Tesla, né? Enfim. E era aprendiz de Thomas Edison. Exato. Então isso é muito legal pra a gente voltar um pouquinho às nossas origens de infância e começar a admirar de novo. A gente perde um pouco isso, mas perder isso não é saudável. O saudável é sim a gente assumir, a gente admirar as pessoas que chegaram lá, a gente gostar, a gente realmente aprender, se interessar. Tá? E uma coisa que vai podando muito a gente nisso, gente, é a gente ver, a exemplo de outros, a gente vê comportamentos que são de inveja quando a gente vai crescendo. Pois é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, exatamente como é bom você admirar quem conquista as coisas. Exato. E não falar assim, não, fulano fez, mas fulano não é bom. Eu tô cansado de escutar isso, tô cansado de ver pessoas que fazem alguma coisa sendo criticadas. Exato. Enquanto outras ficam assim, não, porque fulano se acha guru, digamos assim, né? Mas talvez fulano não seja guru, mas é alguém que está fazendo. Então é uma coisa bem interessante, é que, por exemplo, quando eu estou na rua e aí eu vejo um cara passando com um carrão importado, aí eu falo assim, pô, legal, cara, tem um carro importado, né? Pô, então assim, um carrão, eu falo assim, tipo, sei lá, uma Lamborghini, ou uma, sei lá, qualquer carro que seja caro. E eu aprendi a admirar isso nas pessoas, né? Tipo, admirar, porque se o cara tem uma Lamborghini, cara, ele fez por merecer aquilo ali. Pelo menos a gente espera que sim, né? A gente está falando de mundo empreendedor, a gente não está falando de mundo político, eu não vou abrir essa janela, mas o cara quem tem gerado o político daqui? Cara, sei lá, acho que não cabe assim a gente discutir sobre a questão política nesse momento, mas... Eu nunca vi um corrupto que trabalha pouco também, não. Se a gente está falando de meritocracia, o mérito aí da questão de ser honesto e corrupto, as pessoas têm muito isso também, sabe? As pessoas elas costumam sempre dar uma desculpa, sempre virar e falar assim, não, mas fulano é deputado. Beleza, eu garanto o seguinte, ele está trabalhando mais que você. Te garanto, você pode falar o que você quiser dele. Eu vou falar uma coisa pra vocês aí, todo mundo está criticando Dilma aí, eu garanto pra você que ela está pondo mais hora por dia em trabalho do que vocês. Não tem ninguém que detesta mais o PT e a Dilma que eu, não. Mas eu tô falando um reality check pra vocês. Pensou, tá aí criticando... Analisando friamente a situação. Tá aí criticando a Dilma, ela tá trabalhando mais horas por dia do que eu sei. Então começa a trabalhar mais que ela antes de você poder criticar alguém. Sabe? Isso é o que eu sempre falo. As pessoas costumam falar assim, não tirando mérito político. Ok. Cara, tem 1 milhão de pessoas que entram pra política, não conseguem ser eleitas, saem, só perdem dinheiro. Eu conheço gente que entrou pra política, se faliu, quebrou todas as empresas que tinham pra tentar se eleger, se elegeu, tal, e não conseguiu dar sequência no negócio. Ou seja, tudo bem, não tô entrando no mérito de ser honesto, não tô entrando no mérito de conseguir. Até pra isso você tem que pôr muito esforço, muito mais que o esforço normal que você pensa. E até pra isso tem que ser competente. Igual aquilo que a gente falou no último programa, né, no programa 00, que foi o nosso piloto. Breno, quem quiser assistir esse programa vai fazer como? Vai entrar em quais canais? Então, eu vou subir esse programa no canal do Mercado E-Commerce no YouTube, tá? Então vai estar youtube.com/Mercado E-Commerce. A gente estava discutindo exatamente sobre essa questão às vezes da falsa ilusão de que em ser empreendedor, amanhã você vai poder trabalhar na praia, essas coisas. É claro que tem, a gente conhece vários empreendedores que trabalham na praia, né? Outros empreendedores... Eu não conheço mas a não ser o cara que conheço um também. Esse eu conheço. Alguns que moram na Europa e por aí vai, mas isso não quer dizer que é fácil
empreender? Acho que essa questão. Concordo, sem querer voltar muito na discussão do programa anterior, mas é essa questão do esforço que eu acho que você está falando, acho que isso é fundamental. Você abrir mão, cara, não tem ganho sem renúncia. É uma coisa que a gente vai sempre falar aqui, não tem ganho sem renúncia. Então, assim, eu vejo muita gente falando, poxa, deu 6 horas, vou embora. E aí acabou. Não, cara, você já pensou você já fez um cálculo de quantas horas são necessárias para você concluir tudo que você tem para fazer sem parar? Você teria que ficar assim, vamos lá, a questão é o seguinte, primeiro, o empreendedor ele tem uma péssima coisa que é contra ele, que ele acha que é a favor dele. É a falsa liberdade. Porque o empreendedor ele não tem obrigatoriamente que fazer nada. Ele pode acordar e ficar na cama o dia inteiro assistindo Netflix. Não, ele pode chegar às 6 horas e falar, tô indo embora. Realmente ele não tem uma obrigação contratual que faça ele ficar mais tempo. A questão é o seguinte, eu garanto você, se você começar a trabalhar às 6 horas da manhã, eu te garanto que 6 horas da tarde você não fez o que é suficiente para você ter resultados lá na frente. O que eu quero dizer para vocês? A força que é preciso para alcançar resultados, ela é no mínimo 10 vezes mais difícil do que você acha que é. Você sabe que para quem não sabe, eu dou muita consultoria em vendas e muita consultoria em marketing tem 12 anos que eu faço isso, além das minhas empresas do mercado imobiliário. Você sabe qual é a coisa que eu mais vejo em planejamento de negócios? O quê? O cara fala assim, esse mercado é um mercado de R$1 bilhão. Se eu tiver 0,01% dele, eu estou bem. As pessoas começam a presumir, que porque o mercado existe, ele é grande, uma pequena fatia dele dá resultado. O que elas não fazem é um raciocínio contrário. Não importa o tamanho do resultado, não importa o tamanho do mercado, eu preciso de 300 clientes, qual o esforço que eu vou fazer para adquirir 3 clientes? Qual que é o custo que eu vou ter? Eu já testei meu custo de aquisição? Eu já testei minha proposta de venda? Qual a porcentagem que ela aceita? Então, só voltando, só para você entender, o que eu mais vejo são as pessoas bolando automaticamente na cabeça delas fórmulas para que elas se aceitem e não sejam esses caras que a gente vai falar. Então, lembre-se, tem aquela frase até que você republicou minha, que é o conforto faz mais prisioneiros do que as cadeias no mundo inteiro. Com certeza. Tá? Essa é a zona. Quando você entra na zona de conforto, nós vamos ter ainda um Manital só sobre zona de conforto. Com certeza. Mas só falar. Essa incomoda muita gente. É a maior cadeia do mundo, chama zona de conforto. E aí eu vou falar pra vocês, você fica no seu conforto e aí você começa a ver o esforço que as outras pessoas fazem e como você não faz igual, você critica. E quando você começa a criticar, você começa a querer não admirar. Tá? Por isso que dizem o seguinte, pergunte para a pessoa sobre alguém. Não importa quem seja, se aquela pessoa falar bem, essa pessoa é boa. Essa pessoa que falou. Pergunta, então, isso que você tem que ser. Quando você começar a só ter elogio para todo mundo, meu amigo, alguma coisa está começando a ficar certa com você. Com certeza. Não, e isso muda, primeiro muda você, né? Muda a forma como você encara negócios, a sua empresa e pessoalmente. É engraçado porque, às vezes, no horário de almoço, né, eu saio para almoçar com a Thaís, né, que trabalha comigo, e às vezes senta no restaurante, aí eu sempre falo, cara, Thaís, presta atenção, eu gosto muito dessa coisa de escutar o que os grupos estão discutindo. Eu acho que uma vez um amigo meu, Rafael Damasceno, falou numa palestra que a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi perder o smartphone, porque ele começou a reparar ao redor dele o que as pessoas estavam fazendo. Pesquisa de mercado, né? E aí eu sempre falo com a Thaís, escuta isso aí. Grupos de pessoas, né, que trabalham na mesma empresa metendo pau num amigo, sabe como é que é? Porque o amigo às vezes tem um pouco mais de visibilidade, e aí as pessoas julgam que elas não mereciam estar ali onde elas estão, né? Aí eu sempre penso assim, poxa, por que então você não fez por merecer? Será que você realmente fez por merecer ou não? Não fez. A primeira coisa que as pessoas fazem, então você quer anotar 3 coisas aí que eu faço só nos meus coachings pagos? Isso aqui eu estou dando aqui uma informação que eu cobro por ela, eu estou dando de graça para vocês. Pega aí. Primeiro, você pega a atenção. Logo depois de atenção, criticismo. Muito depois do criticismo, admiração. Não existe admiração sem crítica. Posso te dar um exemplo real que aconteceu em Belo Horizonte há pouco tempo, pouquíssimo tempo. Como se chama aquela cervejaria alemã que abriu aqui?
Hofbrau, trem sim. Hofbrau, HB, né? HB. Isso. Cervejaria HB. E aí o que acontece? É uma cervejaria que teve muitos problemas porque eles não estavam preparados para atender a demanda que apareceu. Mas aí apareceu assim, muito mimimi na rede social, criticando, como assim, você abre um negócio, não está preparado, blá blá blá. E assim, como, Felipe, se fosse fácil você criar uma filial de uma cervejaria internacional, colocar esse trem para funcionar, trem hoje em dia, né? Esse trem para funcionar e, cara, e fazer esse negócio dar resultado. Parece que, tipo assim, pô, as pessoas não entendem a logística que é uma cervejaria que funciona com chopp feito na hora e, cara, e uma cozinha com um cardápio gigantesco. Então, assim, eu vi muita gente criticando. Contando a mão de obra que aqui é bem mal qualificada, nossa, né? Então, assim, e isso o estrangeiro não pensa. Eu pensa. não concordo, cara, com esse tipo de posicionamento, porque todo negócio que está começando tem suas dificuldades, né? Eu acho que eles estão trabalhando, com certeza, para resolver esse tipo de problema. As pessoas que estão criticando não estão lá para entender, né? É como se fosse muito fácil, como se a pessoa fosse lá, desse um palpite e se resolvessem todos os problemas da cervejaria. E as coisas não são por aí. Você quer mais um exemplo? Em breve, se essa pessoa, se o dono dessa cervejaria conseguir mandar bem lá e colocar realmente a franquia operando do jeito que ela tem que ser, te garanto que ela vai ser muito admirada como foi aqui, como é aqui o House Munchen, como é aqui outra cervejaria. Mas nós vamos trazer ele aqui, para falar sobre isso que está acontecendo. Sobre esse case. Com certeza. Vamos lá, então eu quero falar uma outra coisa para vocês. Aqui em Belo Horizonte tinha um pequeno clube de bandas autorais, chamava CCCP. Era um pequeno lugar onde tocava algumas bandas, né? E olha que interessante, pessoal. Um dia ele fechou. E quando ele fechou, o mimimi nas redes sociais começou. Nossa, que triste! Fechou o CCCP, não sei o quê. E aí uma das pessoas que era gerente lá no CCCP, ou alguém ligado ao CCCP, colocou: pessoal, mas nenhum de vocês estão reclamando aqui passou lá nos últimos 3 meses para tomar uma cerveja e dar um dinheiro para casa. Ou quando ia pedindo off para entrar. Ia pedindo cortesia para entrar. Então é isso que eu falo. As pessoas criticam, mas elas criticam porque elas não têm o poder de fazer. Então vamos lá, Breno. Eu queria perguntar o quanto você admira as pessoas que você vai falar. Antes de falar quem que é, antes de contar para o pessoal a história de cada um, o quanto você admira eles? A primeira coisa que eu aprendi, essa questão de admirar pessoas que dão certo no mercado, é uma escala evolutiva. Porque você começa, eu lembro, claramente, não vou citar nomes, mas a primeira palestra de marketing digital que eu assisti há, sei lá, 10, 15 anos atrás, não lembro, aí eu comentei com você e falei assim: esse cara não é bom. Só que para mim o cara era excelente. Então, à medida que a gente vai estudando e entendendo melhor o mercado, a exigência vai aumentando. E aí eu acho que até essa questão de qual é o meu bilionário favorito, né? A gente já está já pensando nos caras que realmente fizeram diferença para o mundo, né? Cara, eu admiro demais, eu trouxe aqui 3 escolhas, são caras que eu admiro demais por não desistir. Todos eles, deixa eu pensar aqui, esse aqui fraquejou, esse aqui fraquejou demais, e esse aqui também já tomou muito ferro. Então, assim, todos esses 3 aqui já se ferraram em algum momento da vida, e não desistiram, e foram além, e buscaram, cara, assim, ser diferente a cada dia. Então, assim, são 3 coisas. Eu tenho mais, né, muito mais. Poderia citar aqui 10, 15, sei lá. Mas trouxe esses 3 aqui pra gente falar hoje sobre eles, né? E aí também escutar os seus, né? O que você trouxe aí pra gente? Cara, ó, eu digo pra vocês o seguinte, eu sempre falo isso para as pessoas, que toda vez que eu vou ouvir alguém, né, eu logo vou, a primeira coisa que eu faço é ir na Wikipédia. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa ao longo dos anos que é o seguinte: o dinheiro não mente. O dinheiro, ele é como se fosse uma pessoa ingrata. Se você não der atenção para ele o tempo inteiro, ele te larga. Vai embora, né? Então eu sempre falo o seguinte: mas você está sendo muito capitalista, falando que a pessoa só o dinheiro que ela tem. Não. Se a pessoa está numa situação de autoridade me dizendo o que eu devo fazer, ela tem que ter conseguido isso na vida. E excelência é uma rua, uma estrada. Principalmente você está na estrada de excelência, meu amigo. Isso eu garanto pra você. O maior mito é que o cara rico é o cara que não é feliz, ou que o cara rico é o cara que é um péssimo marido, não tem família.
Pelo contrário, quando você começa a estudar as pessoas realmente ricas, realmente assim, você vê que é uma excelência, são os melhores maridos, os mais dedicados à família, os mais dedicados a causas mundiais, entendeu? Então assim, sempre quando você vai começando a conhecer pessoas, né, conhecer assim na internet, óbvio que eu não conheço nenhum desses que eu vou falar com vocês pessoalmente, mas quando você vai começando a ver os vídeos que esses caras estão falando, as palestras dele, ler os livros dele, e você sabe que o que esse cara está falando é verdade, sabe? Você sabe que ele alcançou um negócio, eu te falo que assim, esse relacionamento que eu tenho, eles são meus mentores, eles são mentores para mim. E eu tenho esse relacionamento diariamente com algum deles. Ou eu assisto um vídeo, ou eu leio umas 8 a 10, 15 páginas de algum livro, isso de algum bilionário todos os dias. Isso é uma questão, é um tempo que eu tenho com o meu futuro eu. É algo que eu estou plantando para o Felipe, para o future Felipe. Entendo, sei. Legal. Então, Breno, vamos lá. Vamos começar com o seu primeiro? Comigo? Vamos lá. Meu primeiro é o Tony, que é fundador da Zappos. Para quem não conhece, a Zappos é a maior empresa, o maior e-commerce do mundo de tênis e sapatos, de calçados de forma geral. E a história desse cara é muito legal porque ele é americano, mas ele é filho de pais coreanos. E para quem conhece, né, famílias coreanas que moram nos Estados Unidos são muito exigentes. Então os pais sempre exigiram, tipo, o cara de pequeno, desde pequeno, ele tem que pelo menos tocar 2 instrumentos. Né? É esse tipo de criação, o cara tem que estudar na melhor universidade. Asiáticos, pessoal. Asiáticos tem que ser fodas. Pô, o cara é coreano. Então, a gente pega as empresas coreanas, o couro que dá nas americanas. Não todas, né? Algumas. Mas, e aí esse cara, ele estudou muito e, cara, ele teve na verdade, ele foi vendedor desde criança, isso que é legal. A história dele, ele comprou, ele estava assistindo National Geographic, e aí ele escutou que, tipo assim, se você pegar uma minhoca e você cortar a minhoca no meio, aí viram 2, ele falou assim, o que eu vou fazer? Eu vou comprar 100 minhocas, cortar, vai virar 200, daqui a pouco eu vou cortar 400, e eu vou ter, cara, minhoca pra caramba pra vender pra pescador pros Estados Unidos inteiro. Só que aí o que aconteceu? Ele cortou as 100 minhocas e matou as 100 minhocas, né? Não deu certo. Mas é um cara que, tipo assim, ele teve jornalzinho na escola, vendeu adesivo, ele teve uma fábrica de pingente e várias outras coisas, e foi estudar em Harvard, né? Porque teve, assim, as melhores notas no high school. E aí ele foi trabalhar na Oracle, e lá ele percebeu que ele conseguia resolver todo o trabalho dele, isso é interessante, a mentalidade americana, né? O cara conseguia resolver todo o trabalho dele até tipo 1 da tarde. E de 1 da tarde até 5 ele não fazia nada, não tinha nada para ele fazer. E aí ele chamou um amigo dele, montaram uma empresa a primeira empresa de monetização de propaganda em outros sites. É como se fosse os primórdios do Google AdWords, né? Essa empresa, ele teve uma proposta de vender essa empresa dele por $1 milhão. Ele falou assim, $1 milhão, ele e o sócio dele ficaram doidos com essa oferta. Aí ele falou assim, não vamos vender. Aí 3 anos depois a Microsoft comprou essa empresa por $300 milhões. 3 anos depois, ainda bem que ele não vendeu. Com essa grana ele investiu em várias empresas e até um dia que chegou um cara para ele e falou assim, eu tô contando uma história um pouco mais longa, mas depois por causa do tempo, eu vou resumir as outras. Um cara chegou perto dele e falou assim, cara, eu quero que você invista no meu negócio. Qual que é o seu negócio? Olha, eu quero vender tênis pela internet, sapato pela internet. Eu falei assim, você ficou louco? Ninguém compra tênis pela internet. Eu falei assim, cara, você está muito enganado, porque hoje 7%, acho que 7 ou 9% do mercado americano de venda de calçados é feito através daquelas revistinhas, né? Eu falei assim, é mesmo, se as pessoas compram por revista, por que não comprariam pela internet? Ele fundou a Zappos, né, que cresceu, virou a maior empresa de calçados do mundo e que foi vendida para a Amazon.com há 4 anos atrás, eu acho, 3 ou 4 anos atrás, por $1,2 bilhões. Então, eu aprecio a história desse cara, do Tony, Tony Xie, né? Xie, que é um cara que começou lá de baixo, né? E hoje é um dos grandes empreendedores aí do mercado digital. Esse que é o meu primeiro. Bacana. E resumindo, quem quer conhecer a história do Tony, principalmente se você tem vontade de abrir um negócio online, abrir um negócio digital, ter uma loja virtual, não deixe de ler esse livro que se chama Satisfação Garantida, tá? Delivering Happiness. Muito bom esse livro.
Bom. Obrigatória. Muito bom, vamos lá. Agora um seu. Vou falar aqui de um cara que não só eu admiro muito, as pessoas têm que entender um pouco, cara, eu acho que o que ele tem feito ultimamente é assim, é além de qualquer expectativa do que ele poderia fazer. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Donald J. Trump. O Donald Trump, o famoso cara do You're Fired. Cabelo de fogo. O que acontece? Não tem como você estar em negócios, principalmente no meu negócio, que é real estate, que é imóveis, e não ser fã do cara. A história do cara é uma história, as pessoas menosprezam muito, porque ele veio de uma família relativamente rica. As pessoas brincam, ele pegou um empréstimo de $1 milhão do pai dele. Cara, eu te falo 100 pessoas, que eu tenho, 100 assim, 10 delas eu tenho no meu telefone que pegou $1 milhão com o pai e quebrou. Entendeu? Ele pegou $1 milhão do pai dele e transformou num império de 10 bilhões. Bilhões com B de dólares. Tá? Então, eu considero ele mais rico do que o Bill Gates, do que o Mark Zuckerberg, por exemplo, por um motivo. Porque grande parte do dinheiro do Mark Zuckerberg e do Bill Gates está em marcas. E o dele não, está em imóveis. Ele está em imóvel, em terra. Então, se amanhã, por exemplo, o Facebook acabar, igual o Orkut um dia acabou, se amanhã todo mundo deixar de usar o WhatsApp e tudo mais, fortuna do... Continua. Cara, pode ter um terremoto, né? Que não tenha, mas se tiver... Mas se tiver o terreno dele continua lá. O terreno dele continua lá. Cai o prédio, o terreno continua. Entendeu? Então, assim, eu brinco com o seguinte, ele tem 10 bi, tá, de net worth com muito pouca dívida. Muito pouca dívida. Isso aí foi auditado agora recentemente quando ele lançou sua candidatura para a corrida presidencial americana. Ele pegou uma empresa, ele falou que ele não sabia quanto dinheiro ele tinha. Ele pegou uma das maiores contabilidades dos Estados Unidos, eles fizeram toda uma auditoria no patrimônio dele e chegaram a 10,1 bi de dólares no patrimônio líquido dele. Então é o seguinte, para vocês entenderem um pouco da história dele, ele com 20 e poucos anos, ele trabalhava com o pai dele, viu o pai dele negociar fornecedor por fornecedor, pagamento por pagamento de funcionário, viu ele fazer isso tudo. Do canteiro de obras mesmo, de dentro do canteiro de obras. Eles construíram ali Brooklyn, aquela região ali, sabe? Aqueles prédios grandes. A maioria ali é Trump pai. Né? E o Donald Trump ele sempre olhava para Manhattan e falava assim, poxa, aquilo ali que eu quero. E o pai dele falava para ele, não, ali é the big league, ali é a primeira divisão, mano. Não vamos para lá, ali é muito difícil. Com 29 anos, meu amigo. Ele foi. Ele não só foi, como ele conseguiu a opção do terreno que ele construiu a Trump Tower, que é onde ele mora até hoje, que é um ícone da arquitetura e do empreendedorismo em Nova York. E, cara, o cara que consegue fazer isso com a idade que ele fez, e aí começa toda uma corrida. O Donald Trump ele é muito conhecido em negócios por ser um cara muito, de saber muito usar a lei a favor dele. Ele sabe muito usar a lei a favor dele. Aliás, quando a gente está falando de negócios que envolvem terras e tudo mais, aprovações e leis e regulamentações são muito importantes. Então ele é um cara que sempre conseguiu lidar muito bem com isso. Segunda coisa que ele é muito notado por. Ele é muito notado por ser um cara que vai em mídia, ser um cara que vai em programas de entrevista, entendeu? Ele não se esconde, né? Ele não se esconde. Ele foi até aquele Roast of Donald Trump, onde vários artistas fizeram roast dele, criticaram ele, fizeram 1 milhão de piadas. Sim, aqui no Brasil tem um fritado. O fritado. Ele teve um fritado do Donald Trump e é genial. Você morre de rir. Ele tá lá, ele leva super na esportiva. Ele tem uma entrevista. Ele é o Justin Bieber com o cabelo pegando fogo, uma coisa assim. Fala uma piada dessa. E aí, ele também vai frequentemente nos grandes talk shows lá, né? Inclusive tem uma entrevista dele, falando agora do atual Donald Trump, tem uma entrevista dele com o Late Night Show, é com quem? Aquele Late Night Show é com... Não sei o nome. Aquele cara que o Jô Soares copia, David Letterman. Tem ele no David Letterman em 85 ou 86, se não me engano, onde ele conta exatamente a história de vida dele até ali. E você vê que a personalidade dele não mudou muito, ele continua sendo o mesmo cara. E consistência é uma coisa que você vê que é uma característica desses caras, sabe? A consistência de personalidade. As pessoas evoluem, mas a personalidade, o que ele acredita, mantém muito. E já nessa época, nós estamos falando de 30 anos atrás, perguntavam quando ele ia ser presidente dos Estados Unidos. Entendeu? E hoje ele tá aí, né? Sempre, hoje ele tá aí. Todas as eleições sempre teve
aquela coisa, será que o Donald vai ou não vai? Ele sempre teve nas pesquisas. Ele nunca lançou sua candidatura, nunca, mas sempre apareceu nas pesquisas com 1, 2, 3%, mesmo sem nunca citar o nome dele. E aí, contando a história dele, basicamente, no final da década de 80 ele quebrou, entre aspas. Ele disse que olhou para um mendigo e falou, esse mendigo é 8 bilhões de dólares mais rico que eu, porque eu tenho uma dívida de 8 bilhões de dólares. Ele se reergueu, construiu um dos maiores patrimônios do mundo, em real estate, campo de golfe e hotel, e após conseguir tudo isso, ele pega um novo desafio, o aprendiz, onde mais uma vez ele se mostra para o mundo e vira um ídolo, uma celebridade incrível nos Estados Unidos, inclusive convidado para participar daqueles telecat, das lutas livres. Isso aí. Então Donald Trump entra no telecat e troca porrada com os caras. Um bilionário. Tem como não ser fã desse cara? Não tem, cara. Aí as pessoas falam, ele é polêmico. Não, as pessoas pegam, como ele tem muita visibilidade, aprenda isso. Todo mundo tem muita visibilidade, a mídia distorce tudo que eles falam para ganhar mais audiência. Começa a ver as coisas na íntegra e começa a entender um pouco quem que ele é. Então vamos falar desse ano, quer dizer, final do ano passado, quando começa a corrida para definir quem são os presidenciáveis, quem que é o representante do Partido Republicano e quem que é o representante do Partido Democrata. Para quem não sabe, os democratas são o partido de esquerda socialista americano e os republicanos são o partido de direita conservadora. O Donald Trump esse ano, então, após seu jubileu de vida inteira, após ter conquistado praticamente tudo que ele quis, ele lança sua candidatura. Quando ele lança a candidatura, foi um hit no mundo inteiro. E olha, vocês não têm ideia do que ele está fazendo. Toda a política americana é sempre centralizada em lobista, em consultor de pesquisa para dizer se isso é elegível ou não, Sim. e em marqueteiros. O Donald Trump não está usando nenhum desses. Nenhum desses. O que ele está fazendo é o que eu falei, é além de qualquer expectativa. Como eu falo, a excelência é uma rua, meu amigo. O cara pegou a excelência que ele tratou na vida inteira, só pra você ter noção, ele nunca bebeu uma gota de álcool, nunca foi de fumar, nunca usou drogas, e os filhos dele seguem a mesma linha, cara. Como é que você cria filhos bilionários que não estão por aí sendo Paris Hilton? Né? A Ivanka Trump tá lá, participou do programa, ela é sucessora, ela e o Donald Jr. são sucessores dele agora, ele já falou, a partir de agora eu não sou mais presidente. A partir do momento que a corrida presidencial começar, eles vão tocar a empresa. Uma empresa bilionária. Como é que você cria? É difícil, cara, você conseguir isso. Então você vê que é uma rua de excelência. Ele lançou candidatura no anúncio na Trump Tower, tá? E ele começou a fazer o que eles chamam de rally, né? O rally. Ele começa a ir em várias cidades e ter os comícios, né? E, cara, os maiores de toda a história dos Estados Unidos. É mesmo. Campos de golfe lotados. É o seguinte, ele ia num lugar, o lugar lotava. Ele transferia para outro lugar, lotava. Ele transferia para o maior venue. Venue é locação. Ele começou a lotar as maiores locações das cidades. As pessoas queriam ouvir Donald Trump falando. Igual você falou, a imprensa tende a distorcer um pouco tudo que as pessoas falam e aí elimina todo o resto e pega só a parte um pouco mais polêmica. É porque os americanos eles entendem política. Então eles entendem, por exemplo, se eu falar o seguinte, eles entendem como é que é feita a política. Então o presidente tem que dar posições, mas você tem o legislativo, tá? E você tem lá dentro do legislativo uma bancada de esquerda, uma bancada de direita que vão discutir aquilo ali, aquele bill. Entendeu? O que acontece é uma instrução. Então quando ele fala que ele vai banir, por exemplo, ele falou assim, nós vamos banir os muçulmanos, tá? O que ele estava querendo dizer, ele explicou isso no debate, é o seguinte, nós temos que fazer isso agora, não deixar os refugiados entrarem e repensar como que nós vamos fazer para esses caras entrarem legalmente com a CIA fazendo um background check se esse cara passou. Até porque, junto com essa galera, estão vindo os terroristas. Não, igual ele fala, você vê os barcos chegando, você não vê mulher e não vê criança, você só vê homens fortes nos middle age, nos 30, 40 anos, que são os mais potenciais terroristas. Então assim, isso é uma visão de direita que ele tem de protecionismo, ele está certo, ele tem que proteger. Ele como presidente, ele tem a obrigação de proteger os americanos, não o mundo inteiro. Sempre vai destacar essas coisas mais polêmicas e quando chega aqui, já chega mais distorcido ainda. Né? Essa semana eu estava passando um episódio novo de South Park e aí acho que era uma referência um pouco a Donald Trump, que era o professor Garrison, resolveu se eleger presidente dos Estados Unidos e falou assim, não, eu vou fechar a fronteira pro México. Mas olha só, depois que ele falou isso, todos os candidatos do Partido Republicano falou por quê? Porque ele teve aceitação quase majoritária nos Estados Unidos inteiro, inclusive os democratas, entendeu? Que são pró-anistia, os democratas começaram a falar isso. Então o que começa a acontecer?
o Donald Trump começa, e assim, ele fala uma coisa, eu estou sempre certo, todo assunto que eu coloco, eles dizem que é polêmico no início, depois que traz para discussão, as pessoas começam a concordar com ele. Então assim, realmente o que ele faz, vocês têm que entender que tudo, gente, um bilionário nunca chega lá sem usar bom senso. Ele nunca vira um cara com 10 bilhões de dólares sem ter bom senso. Então isso que eu falo para vocês, começa a entender, ver o que o cara fez. É óbvio que ele não vai chegar e vai tratar mal nenhum chinês, ele vai esculhambar o cara de porrada até ele embora. Não vai acontecer isso. E eu garanto para vocês, o Donald Trump hoje ele não só está com a liderança absoluta dentro do Partido Republicano, com uma diferença de 20 e poucos pontos para o Ted Cruz, que é o segundo colocado, como ele é um legítimo representante do conservadorismo e do livre mercado, mas ele tem mais chances, tá? Porque a Hillary Clinton está com 51% dentro do Partido Democrata. Só que vocês têm que entender que é o seguinte, os democratas estão no governo lá hoje, que é o Obama. A rejeição do Obama está mais alta do que o Partido Democrata já teve, e eles elegeram um Congresso republicano. O Congresso que era democrata, eles elegeram todo republicano. Isso é um sinal, assim, os Estados Unidos, eles sempre assim, quando as coisas estão indo mal, é hora de mudar. E estão indo mal para os americanos, não no sentido de... Estão indo mal no sentido de Obamacare, o assistencialismo, que é uma coisa muito... Eles viram que não dá certo. O Obamacare está quebrando, o Medicare está falindo, o assistencialismo está todo... A aposentadoria está tudo fodido lá. Então eles estão indo para a direita. Politicamente, em termos de eleição, deu certo no Brasil, né, essa coisa do assistencialismo, tanto que o PT ganhou novamente a última eleição presidencial, mas não se sustenta. Por quê? Cara, você tem que pagar imposto, você tem que gerar renda, o dinheiro tem que entrar, né? Mas acho que a gente está saindo um pouquinho do tema. Não, eu estou no tema, suas intervenções estão... Então, quando o cara dá esse tipo de declaração, o que as pessoas têm que entender? O que ele está dando é o norte pelo qual ele quer governar. Mas não se governa sozinho, isso não existe, né? Você tem... primeiro, os Estados Unidos é um estado de lei. O que é o estado de lei? Uma república onde é o estado de lei, onde ninguém é mais forte do que a lei. Entendeu? Não existe canetada igual existe aqui. Lá não existe carteirada lá. Lá a lei é mais forte, mano. Claro. Nenhum indivíduo não pode ir pra cadeia lá. Entendeu? Então é isso que eu falo pra vocês. Começa a seguir ele a fundo, eu assisto tudo que ele fala, eu assisti todas as entrevistas que tem dele, todos os documentários que tem. Eu já assisti do Bill Gates, do Donald Trump, eu devo ter assistido umas 300 horas de conteúdo já fácil. E eu falo pra vocês, começa a seguir um pouco ele, que vocês vão ver, ele tá com essa liderança toda, primeiro, self-funding, pondo o dinheiro dele na campanha, sem usar lobista nenhum, sem pegar dinheiro de ninguém. Segundo, sem usar pesquisadores e marqueteiros. Terceiro, ele é o cara de todos. A Hillary Clinton gasta horrores de dinheiro em mídias sociais, ele é o cara mais comentado em mídias sociais, com pequena equipe dele, os assessores dele ali resolvendo. Fazendo, e é feio as coisas dele, não tem layout bonito, não tem design bonito. Então eu falo pra você, o feito, citando o Érico Rocha, que é um cara que eu já critiquei depois comecei a admirar, citando ele, o feito é bem melhor que o perfeito. O Donald Trump é um cara que faz. Entendeu? Então eu garanto pra vocês, pessoal, mãe de Ná aqui, eu não costumo errar muito não nessas previsões políticas. Mãe de Ná, Donald Trump será presidente dos Estados Unidos, hoje talvez o meu maior ídolo, um dos 3 maiores ídolos com certeza, será presidente dos Estados Unidos e os Estados Unidos vai longe com ele. Vamos lá, pro seu segundo, né? Vamos lá. Acho que aquela hora você falou Steve Jobs, você estava lendo aqui a capa do meu livro. Exato. Bom, cara, foi um cara que assim, curti demais a carreira de Steve Jobs. Admiro bastante, não só por tudo que ele construiu, né, em sua vida empreendedora, mas pela persistência e pela forma de reconhecer os seus erros e de melhorar, simplesmente. Então, assim, em diversos momentos na vida dele, ele viu que ele estava errado, que estava com a cabeça dura, foi lá, insistiu, tomou ferro, perdeu, mas ele conseguiu se reerguer, né? Então, assim, ele saiu também lá do escafundó, né, digamos assim, do empreendedorismo, para voltar muito mais forte. Então, quando ele volta para a Apple, em 99, 2000, por aí, nessa época, não lembro exatamente o ano, cara, ele realmente ele já estava muito mais maduro em termos de empreendedorismo, de Só um minuto. empresa, de produtos. Olha. Falta uma coisa. O quê?
Pessoal, eu indico pra vocês o livro. Você esqueceu A indicação, tá? Pra vocês entenderem um pouquinho mais Trump, eu indico duas coisas. Tem a entrevista dele no David Letterman. Vocês podem ver o roast dele que a gente comentou, que é hilário, porque vocês vão ver a característica dele como isso. Ele participou há pouco tempo do Jimmy Kimmel, inclusive tem umas piadas, eu vou postar isso tudo nos comentários. E esse livro aqui que ele fez com o nosso grande Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Esse livro aqui é o seguinte, Why We Want You to Be Rich? Por que nós queremos que você fique rico? É o que ele fala, é uma solução bem... Ele fala assim, eu quero que vocês ganhem dinheiro para vocês não dependerem de ninguém. Ele explica por que eles querem que cada um de vocês seja rico. Esse aqui é um excelente livro. Eu tenho ele aqui em áudio, é um audiobook isso aqui. Adoro, escuto sempre. Então tá aí bem recomendado aí. E tem um grande dele, é um dos maiores best-sellers do mundo. Chama The Art of the Deal. Né? No Brasil eu não sei como é que chama, mas Art of the Deal do Donald Trump é um dos, acho que é o livro mais vendido de negócios do mundo. Art of the Deal dele. Não deixe de ver. Ok, então já vou até citar esse livro aqui, que é A Cabeça de Steve Jobs. Livro muito bacana, contando a trajetória dele e super simples de ler. Não é uma super grande biografia. Então você lê aqui numa tacada, cara... Quantas páginas? 2 dias você lê esse livro. 2 dias você lê. E aí eu tava falando sobre o retorno dele, a Apple foi muito importante. Porque, cara, senão a Apple já tinha quebrado. E era um momento em que as pessoas estavam tentando entender a questão da tecnologia, dos equipamentos, desse mundo que estava se tornando um pouco mais móvel. E aí o que acontece? Quando ele chegou, cara, quando ele voltou para a Apple, a gente tinha aí, por exemplo, a Sony, né? E a Sony, tudo da Sony, cara, era aquela história. Era 1 milhão de botões, né? Tinha um botão pra caramba. Imagina, lembra daqueles equipamentos de áudio da Sony? Tinha botão de surround, não sei o que, botão de eco, blá blá, e as pessoas não estavam entendendo isso. As pessoas percebiam um certo valor nesse tipo de equipamento, mas não sabiam usar. E aí falou assim, não, nós vamos criar um computador que as pessoas vão, ele vai ter um botão de ligar na frente, era na frente aquele coloridinho, não lembro mais, ou era atrás? Sei lá, era um botão, o computador vai ter um botão, não vai ter a CPU separada, vai ser uma caixa só, cara, e ele vai ser lindo, maravilhoso. Ele vai ser de acrílico colorido. Os caras, não, porque não vai dar, porque não cabe, porque não tem tecnologia. Não tem tecnologia? Vamos fazer a tecnologia, vamos inventar. Então, assim, ele sempre foi muito marrento nessa questão de, cara, a gente tem que produzir coisas que as pessoas vão querer pegar, vão querer levar para casa e colocar. Poxa, hoje quem tem aquele primeiro iMac coloridinho, a galera coloca no... Cara, põe em prateleira. Né? Põe em prateleira. Até hoje, não usa, né? Tá lá encostado no computador, mas as pessoas põem em prateleira. E como isso gera tendência, né? A gente tá falando daqueles que eram coloridos e transparentes. Começou a tudo ser de acrílico colorido e transparente, cara, até filtro de linha. O ferro de passar lá da minha casa é no mesmo design. Isso é que é lançar tendência, né? Exatamente. Cara, ele sempre foi muito marrento nessa questão. Quando ele lançou o iPhone e a galera aplaudiu o cara de pé, ele teve que brigar muito dentro da empresa para falar assim, cara, não, a gente tem que fazer essa caixinha funcionar, ela tem que substituir o iPod, ela tem que substituir a câmera fotográfica, e os engenheiros, não dá, não tem jeito. E, cara, a gente sente falta disso hoje dentro da Apple, porque eu acho que essa coisa do não tem jeito, vamos fazer assim mesmo, vamos fazer milagre, era uma característica totalmente de Steve Jobs. Então, hoje você vê coisas acontecendo na Apple que na época dele, se ele estivesse aqui, eu tenho certeza que não aconteceria. Tipo, uma capa com bateria sobressalente, uma caneta para escrever no tablet. São coisas que ele não admitia, né? Então é um cara que eu admiro muito porque ele errou muito, ele foi muito cabeça dura, mas ele soube reconhecer os seus erros, soube voltar atrás, mas naquilo que você fala, Felipe, que é a persistência, né? Consistência, né? A consistência da pessoa, a personalidade do cara, ele foi até o fim, né? Então ele fez o que acreditava, fez acontecer, né? Eu acho que ele, em termos de empreendedor e de bilionário, ele é figurinha carimbada, com certeza, mas a gente tem que entender a história desse cara, não só falar que foi o cara que criou a Apple, criou a Pixar.
Não, é um cara que revolucionou o mundo que a gente vive hoje, né, em termos de... e é engraçado porque as outras marcas copiaram, né, todas as outras copiaram, e hoje você vê que hoje a Apple copia determinadas tecnologias de outras empresas. Então eu sinto falta desse cara aqui, o cara que, se pudesse escolher, quem voltaria? Aqui, ó, Steve Jobs. Bacana, cara. Eu vou falar do meu segundo. Eu não tenho nenhum livro dele, e quando eu vi que eu não tenho nenhum livro dele, eu falei, que isso, eu tenho que comprar. Ele tem um livro publicado só, porque ele não é um cara desses vistos como guru, mas ele é um cara que tem bastante material online, bastante. Não sei se você já ouviu falar desse cara, eu acho que não. Chama Mark Cuban. Mark Cuban, conheço. Conhece? Mark Cuban, ele tem uma história muito legal. Muito legal. Hoje ele é o dono do Dallas Mavericks, o time de basquete. E a história de como ele... Tanto que o livro dele é Como Ganhar no Esporte dos Negócios. Né? E o Mark Cuban, por que ele é o meu segundo ou misturado? Os três meio que se misturam. Mas por quê? Consistência, cara. O cara é consistente. Você vê a história dele desde a primeira empresa dele. Tá? Que ele pegou, que foi um bar que ele montou com dinheiro do investidor. Ele montou um bar. A consistência dele era uma coisa. Hard work. Vamos trabalhar pesado. E sem blá blá blá, sem mimimi. E hoje você pode ver ele no Shark Tank. Ele é um dos Sharks do Shark Tank. Né? Hoje o patrimônio estimado dele é de 2,3 bilhões de dólares, que não é pouco dinheiro. O cara, ele tem o Dallas Mavericks, ele é um dos investidores, ele é um dos maiores investidores no Vale do Silício. Todo mundo chega, apesar dele ficar em Dallas, né, onde tem um time de basquete, todo mundo, Uber, tudo isso passa por ele, todos esses caras passam por ele, só que ele não investiu no Uber. A ideia do Shark Tank é dele, será? Não, a ideia do Shark Tank é de uma empresa canadense, que é a CNBC do Canadá, que chama Dragon's Den no Canadá. Aqui, já era uma dica, já virou duas de programa pra você assistir. Dragon's Den canadense. O Dragon's Den começou na Inglaterra, pela NBC, e foi pela CNBC para o Canadá. E do Canadá, o Mark Brunet, que é aquele cara do Survivor, o produtor executivo dessas coisas todas, é um bilionário também. Mark Brunet é um cara fantástico. E ele foi lá no Canadá, pegou esse modelo e transformou nos Estados Unidos, aí empacotou Shark Tank, mudou o nome para fazer uma coisa mais americanizada e virou Shark Tank. Inclusive, saiu naqueles e-mails que vazaram da Sony, daquela hackeada que deu lá, ele cobra $23 mil para estar no programa por episódio. Pra você ver o tanto que o cara valoriza o tempo dele. E o dinheiro que ele investe nas empresas é dele mesmo. $23 mil não faz diferença para ele. Por que ele cobra? É bem parecido. Ele valoriza o tempo dele. Com certeza. Né? Ele poderia não cobrar, porque o cara com certeza... Mas não existe não cobrar. Não cobrar. Cara, não existe rico que não cobra. Entende? Então eu vou falar uma inversão de valores para vocês. Para quem negocia principalmente, tá? Aquele negócio, não, mas eu tô sem dinheiro, faz um desconto aí. Meu amigo, você sabe quem são as pessoas que mais conseguem desconto? Os ricos. Então fala aqui, cara, olha meu carro. Você acha realmente que eu comprei esse carro pagando caro e tudo? Faz barato aí. Você tem mais chance de ganhar desconto. Isso é tão verdade que assistindo uma palestra do gerente de... não sei se ainda é atual o gerente, não sei. Gerente de e-commerce da Daslu. Ainda existe Daslu? Não sei. Não sei. Existe. Mas... Posta aí nos comentários se existe Daslu ou não. Não existe. Ele falava que, cara, era o inferno, entendeu? Da galera pedindo desconto para comprar na Daslu. E pessoas com grana, o cara chegava lá e comprava tipo assim, R$25 mil de roupa, né? A mulher chegava lá, o cara, R$25 mil de roupa e pedia frete grátis. Claro! Entendeu? Claro! Então, pessoal, é isso que eu falo pra vocês que gostam de negociar e tudo, então aprendam isso. Então, por que o cara faz isso? Porque o cara sabe o valor que o tempo dele tem. Então, qual que é a consistência dele? Primeiro, ele abriu essa empresa, aí ele levantou um dinheiro com isso, aí depois ele foi abrir uma empresa que chamava Broadcast.com e Audionet. Essas empresas eram empresas que transmitiam streaming. Você que está vendo a gente aí por streaming, tudo começou com ele. Empresas do Vale do Silício. Né? Ele nem era no Vale do Silício. Não. E tudo começou com essas empresas dele aí. E deu um grande hit, não sei se você vai lembrar disso, porque não sei se era tão fissurado pela internet ainda nessa época. Nos anos 90 eles fizeram a transmissão do primeiro desfile da Victoria's Secret. Se você procurar, isso é um marco na internet. Primeira transmissão ao vivo, primeiro streaming ao vivo de algo. Foi a transmissão de um desfile da Victoria's Secret.
E aí, após isso, borbulhou. E aí ele vendeu a empresa dele por um stock exchange de 4,7 bi com o Yahoo. Na época, o Yahoo era a maior empresa dos Estados Unidos na época de informática, né, de tecnologia. E ele fez uma dissolução de ações com o Yahoo para isso. E engraçado, ele disse que quando ele vendeu essa empresa, ele ficava dando F5. Ele estava pelado, sem roupa. Porque Não. Ele estava pelado, sem roupa, porque o escritório estava fechado no dia da transferência de ações. E aí, como isso chegou no mercado como uma informação forte, né? Ele ficou apertando F5 no broker dele lá, nem tinha home broker na época, ficou apertando F5 no site, quando as ações chegaram num preço que ele sabia que tinha virado bilionário. Aí ele pulou, gritou, sozinho pela casa, pelado igual um maluco. Aí ele colocou roupa e foi dar um anúncio pra imprensa. Legal. Entendeu? Então assim, você viu o tanto que ele é o negócio ele é hard work, cara. O cara tava lá, bicho, ele não tinha concentração pra pôr roupa. De tanto que ele tava vidrado no negócio. Cara, a última coisa, eu só consegui respirar e pôr a roupa depois que eu perdi as energias gritando. Quem é fissurado em resultado, vendas, é mais ou menos isso. Né? E aí, tem uma entrevista muito legal dele no YouTube, que é 15 minutos com 15 Minutes with Mark Cuban. Eu esqueci o nome do cara, é um carinha que está surgindo na internet como um life guru e guru de negócios aí, um americano, recebeu ele na mansão dele e fez uma entrevista de 15 minutos com ele. E ele pergunta, straightforward, ele pergunta sem frescura, qual que é a sensação de ficar bilionário? E o Mark Cuban fala, é algo que é inacreditável, não existe palavra, não existe como descrever, é a coisa mais foda do mundo ficar milionário. Então o Mark Cuban é um cara bem consistente, tem muito material, no Netflix tem 3 documentários sobre o Mark Cuban, tá no Netflix, tem esse livro dele que eu falei, e você pode ver no Shark Tank, são acho que 8 temporadas com 20 episódios cada uma, é Mark Cuban pra dar e vender. Legal. Pra quem quiser ir no meu medium.com/, canal de vendas, tem um post lá, porque eu não sei se você sabe, Breno, uma semana e meia atrás, meio da semana passada, teve um sorteio do Powerball da Loteria da Flórida de 1,5 bi de dólares. Você ficou sabendo disso? Não, não sabendo. Acumulou até 1,5 bi de dólares. É tipo uma mega cena deles lá, o Powerball. E foi um frisson que assim, celebridades estavam jogando, né? Todo mundo estava jogando. E aí ele deu 7 conselhos pro novo bilionário, pro ganhador do negócio. Então ele fala, você vê um pouco da personalidade, da consistência dele, ele tá tão preocupado com você, ele fala, eu sou empreendedor, mas você, com 1,5 bilhões de dólares, deixa no banco. Não inventa de sair investindo não, cara, porque pra quem não é bom nisso, pra quem não tá ligado nisso, meu amigo, cara, vai embora. Vai embora. Nessa entrevista que ele faz com esse cara, eu vou ver o nome desse cara e posto aqui nos comentários. Nessa entrevista que ele fala com esse cara, ele fala, cara, hoje mesmo, enquanto eu tava dormindo, tinha uns 3, 4 moleques aí gananciosos querendo ficar bilionário, lendo e estudando à noite, pra me alcançar. Aí vem pra cá, that's not gonna happen. Então assim, o cara ainda continua todo dia ele hustling, todo dia ele grinding pra se manter bilionário e pra conquistar mais dinheiro. E vocês podem ver no Shark Tank, sensacional, Mark Cuban, sem palavras pro cara. Excelente dica, muito bom. Terceiro? Bora! Vamos lá. Nosso tempo aqui tá acabando, inclusive. Terceiro, eu vou pedir licença, porque na verdade ele é um bilionário em reais, não é um bilionário em dólar, ou não sei, de repente já pode ser, e não divulga, que é o Flávio Augusto, do Geração de Valor, né? Que é uma história muito bacana, e não só pelo onde ele chegou, mas o que ele vem fazendo atualmente, que é exatamente ajudar os novos empreendedores. Então, primeiro, vou contar rapidamente a história dele. Ele é um cara vendedor, imagina, vendedor, família simples, família pobre, né? Simples, classe C, e aí ele começou a trabalhar com vendas na área de, vender curso de inglês. Você imaginou vender curso de inglês pelo telefone? Cara, tem que ser bom mesmo. Isso nós estamos falando no final da década de 80, ou seja... E isso sem escritório. Sem escritório. E não existia necessidade de inglês atual igual existe hoje. Não tinha globalização. A fronteira do Brasil ainda era fechada, você não tinha coisas importadas no Brasil ainda. Exatamente. Né? E ele não tinha escritório, Breno. Como é que ele fazia? Então, cara, ele ia pra rua, ele ia pro aeroporto
eu não lembro qual o aeroporto, mas sei que era uma zona do aeroporto, ele comprava aquele tanto de fichinha de telefone, vocês lembram das fichas de telefone? E pegava ali o orelhão no aeroporto e pegava uma lista e começava a ligar pra galera e, cara, tentava vender e convencer, por quê? Se ele não vendesse curso de inglês, ele não comia, ele não tinha como pagar as contas dele. E aí, cara, é uma coisa que ele sempre fez na vida dele, é a questão da indicação. Opa, fechei negócio, agora que eu consigo fechar negócio, ô Felipe, ok, cara, agora indica pra mim 3 amigos que, como você, precisa do inglês. Pensa aí, cara, isso é uma coisa que vai ajudar os seus amigos, uma indicação sua. Eu quero que você me indique 3 amigos, aquela história de indicação que todo mundo conhece. E aí o negócio dele foi prosperando. Aí o que acontece, em um determinado momento, ele resolveu falar assim, poxa, essas escolas de inglês que existem no mercado, são todas iguais. Por quê? Você entra numa sala, aí você tem lá, por exemplo, um cara de 30 anos, junto com um menino de 12 anos, ok? E aí você toma um banho, né, de aprendizado de inglês uma criança de 12 anos que está sentada ao seu lado. E aí outra coisa, o cara que já passou de uma certa idade, ele não tem mais tempo para poder ficar aprendendo a escrita, né, aprender inglês da forma antiga, onde você tem que aprender a ler, entender, né, saber escutar e escrever. O cara ele tem que aprender inglês rápido. Por quê? Cara, ele tem que fazer uma viagem internacional, tem que participar de um seminário internacional, ele tem que conversar com alguém para poder fazer negócio em outro país. E aí ele inventou o inglês de 18 meses, que muita gente, não funciona. Cara, eu te falo que funciona, tá? Por quê? Quando eu comecei a estudar inglês, Felipe, em apenas 6 meses, eu já estava começando a conversar, sem saber nada de inglês. Legal. Tá? Eu ainda não adquiri a fluência, mas vou chegar lá. Mas em 6 meses eu já dei um salto de conseguir conversar. Então isso é possível, depende da pessoa, claro, né? Se a pessoa também não se jogar no inglês, não funciona. Resumindo, ele montou a WhatsApp em inglês e, cara, ele foi com tudo nessa empresa. Ele começou a montar filiais, ele começou a pegar empréstimo no banco. Essa história de pegar empréstimo no banco, inclusive, é uma história muito parecida com várias outras empresas do nosso mercado, tipo a Netshoes. A Netshoes também chegou um momento que ela tinha mais demanda do que produto para vender. E assim, cara, se você você precisa comprar produtos, você precisa de crédito. Se você não tem crédito, você não consegue ter produtos, você não consegue vender, não consegue faturar. Então uma coisa que ele fez, cara, foi tipo assim, passar o rodo em diversos bancos, né, pegando empréstimo, cartão de crédito e tal, e montando na época não tinha cartão de crédito, ele foi no cheque especial. Cheque especial, exatamente. E aí montando o negócio dele, deu certo, ele chegou, não lembro o número certo de lojas, de filiais, mas ele começou a abrir franquia, né, da WhatsApp, e ele vendeu a WhatsApp há uns 3 anos atrás, né, mais ou menos, para abrir a educação por praticamente um bilhão de reais. Tá? 1 bilhão de reais. E foi 849 bilhões. 849 bilhões de reais. Ele começou a investir essa grana em outros negócios, né? Nessa época também ele já tinha o próprio patrimônio, a sua grana. Comprou o Orlando City, que é um time de futebol, não o futebol americano, o soccer, né? O nosso futebol. Vai construir um estádio e agora recentemente recomprou o WhatsApp por quanto? 400 milhões? 494. Resumindo, ele vendeu por 800 e recomprou por 400. Isso é o método dele? Cara, isso envolve muitas coisas, porque é um grande desafio. Mas é um cara que, aí depois ele montou o Geração de Valor, né, que é um portal com várias dicas para quem quer empreender, quem quer abrir uma empresa, como é que você larga o seu emprego, quais são os primeiros passos, como é que você administra o seu dinheiro, como que você administra o seu capital de giro, como que você contrata, tá? Como que você gerencia pessoas. E agora, recentemente, ele abriu também um portal, né? Como é que chama? Meusucesso.com, que é fabuloso, você paga uma assinatura. Pô, vou cobrar dos caras, hein? R$65 por mês. Vou cobrar essa dos caras. É uma escola de insight negócio. R$65 por mês. Porque cases inacreditáveis de pessoas que, como ele, começaram do zero. Pobres, sem grana, mas acreditaram. Nem sempre, né? Tem gente que começou... tem estudos de caso de gente que começou... Agora colocou alguns que já tinha um certo patamar. Tem gente de tudo quanto é tipo. O que elas têm em comum é que elas tiveram sucesso, né?
Então a gente tem muito isso aqui no Brasil, que o cara para ter sucesso ele precisa ter vindo do perrengue. Não, cara, tem sucesso no cara que, poxa, a família dele era toda bem de vida e tal, o cara chegou lá e meteu bronca e fez mais, né? Fez muito mais. Isso é mérito, isso é sucesso também. Claro, Não pode. Mas eu cito isso muito, Felipe, porque para dar exemplo que qualquer pessoa pode, né? Qualquer pessoa pode. Depende dela, do que ela vai realizar. Então, sou fã do Flávio Augusto demais. Livro Geração de Valor, tem o primeiro e tem o segundo, tá? Livro super legal, fácil de ler. Para quem gosta de livro fácil, com figurinha. Esse é pra não ter desculpa mesmo, tá? Não precisa ser manido que nem eu com leitura, não. Desenho, cara, super tranquilo de ler, muito legal. E ele mostra aqui pra gente como é que ele chegou lá. Bacana. Fãzaço, mega fã do Flávio também. Tá aqui minhas 3 indicações. Agora faltou uma sua, né? Vamos lá. Pra gente encerrar, eu vou falar de um cara que... ele... Também peço desculpas aí, ele não é bilionário ainda. Mas ele já anunciou que está indo para o próximo ano, terminar o próximo 2017 com 4 bilhões de dólares em real estate holdings. Hoje o patrimônio dele é estimado em 500 milhões de dólares, também em real estate, e ele está dando um rush. Realmente ele se estruturou muito ano passado na sua equipe de aquisições, ele está dando um rush para aumentar o patrimônio dele. E ele já fala, ele já brinca, né? Ele faz muito periscope direto do jatinho dele, ele já brinca. Ei, eu já claim, status claim é o que? Eu já... claim eu já me considero um bilionário, eu já me considero um status de bilionário. Ainda não sou, já falo que eu sou. Entendeu? Ele mesmo brinca com isso. Que é ninguém mais, ninguém menos do que o cara que eu mais admiro no mundo hoje, que é meu coach, meu professor de mestrado, Grant Cardone. Esse cara aqui, cara, putz, se eu tiver que falar do cara que quase me emociono, realmente esse cara aqui mudou minha vida. É o único cara que fala um conteúdo sério sobre vendas, é o único. Todo o resto é bullshit. Infelizmente você não vai achar nenhum conteúdo dele em português. Ainda não, ele já disse que está traduzindo para 27 línguas. O cara que autopublicou o primeiro livro dele foi um best-seller do New York Times. Hoje ele tem 4 livros best-sellers pelo New York Times. Ele tem um show de TV que chama Turnaround King no History Channel. E ele fez um show chamado Whatever It Takes, que é como ele contratava as pessoas. Ele põe as pessoas para fazer os desafios mais malucos do mundo. Pular de ponte, fazer uma aula de crossfit pesada. Um negócio que eu gosto dele demais, no Grant Cardone, é aquele lance dele, cara, eu vou vender ao vivo. Pega o telefone, vamos vender. Cara, o resto todo é bullshit, galera. E aí, esse cara tem esse programa Whatever It Takes. Esse programa foi inicialmente encomendado ele até conta num dos livros dele, acho que é no Cell Episode mesmo, que ele já tinha algumas empresas querendo fazer, algumas emissoras querendo distribuir esse negócio. Só que quando ele mostrou, ele gastou 1,5 milhões de dólares para filmar isso aí. Ele mesmo filmou self-funding, Whatever It Takes. E aí, Breno, o que aconteceu quando ele exibiu? Os caras falaram, não, a gente não pode mostrar isso na TV. É muito pesado. O que você faz com essas pessoas é desumano. Entendi. Entendeu? E aí ele fez o seguinte, ele gastou mais 5 milhões de dólares e criou um portal chamado Grant Cardone TV, mygctv.com. É um Netflix de negócio, meu amigo. São 12 programas semanais, mais essa série, mais webinários e 1 milhão de coisas rolando lá com vários apresentadores, tá? Aquele cara, o Git Murray, que é o do livro vermelho do marketing, como é que chama? Outro cara também, o Tony Robbins. Gente, tem gente lá, tem muita entrevista, tem coisa pra caramba lá. Eu não consumi o conteúdo inteiro, eu sou o cara mais aficionado por consumir conteúdo. Acho que o Grant Cardone é o único cara que consegue produzir mais conteúdo que eu consigo acompanhar. É fantástico, é fantástico. Legal. E, cara, é um dos caras mais ativos no Periscope e no Facebook Live, que é o concorrente do Periscope do Facebook. Não tenho como falar a história do cara. O cara com 25 anos era drogado, tinha problemas com álcool, que não sei o quê. E tem uma coisa que eu concordo muito com ele também, que quando a pessoa supera um problema, ela não supera se afastando dele. Então ele voltou a beber, fuma o seu charuto, mas hoje ele controla os seus vícios. Ele não deixa os vícios controlar ele. Ele tem um jatinho e uma vez ele estava no aeroporto privado e ele foi falar com o Floyd Mayweather, aquele lutador de boxe que ganha 40 milhões na luta.
e ele tinha que fazer um pitch de elevador, né? Ele tava passando pelo Floyd Mayweather e na hora o Floyd Mayweather tava no telefone. What's up, Floyd? I'm on the phone. Doesn't matter. My name is Grant Cardone. I'm a best-seller author. Here's my book. And by the way, my plan is twice as yours. O que ele falou? Ei, Floyd Mayweather, meu nome é Grant Cardone. Eu tomo o telefone, não importa. Eu sou um autor de best-seller, esse é meu livro. E por sinal, meu avião é o dobro do tamanho do seu. Meu avião particular. Então assim, olha o pitch de elevador que ele fez. Com certeza o que o Floyd Mayweather fez com esse livro na mão foi: caralho, meu irmão, tem que ler essa porra aqui. Quem que é esse cara que vendendo livro e educação e treinamento consegue comprar um avião? Né? Então, cara, realmente o Grant Cardone é o cara. Ele tem a Cardone Acquisitions, que mexe com real estate também. O grande patrimônio dele é imóveis. Mais um motivo para eu admirar ele. E é o maior coach de vendas do mundo. Tá? Eu queria falar que eu era esse cara, mas eu chego lá. Com 57 anos que ele está hoje, ainda dá tempo. É possível, claro que então, é. pessoal, falar isso para você. Sell or be sold. Compre esse livro. GrantCardone.com, você acha tudo dele. Tem meia dele, tem camiseta, Who's Got My Money. Pulseirinha sem pulseira dele? Pulseira aqui, ó. Pulseirinha tá aqui, anda comigo todos os dias, tomo banho com ela, tudo. Success is my duty. Sucesso é meu dever. Tenho também Don't Be a Little Bitch. Tenho várias pulseirinhas dele também. Eu tenho meia dele, a meia 10X, tudo. Eu tenho os 4 livros dele. O planner que ele criou foi o planner que me inspirou a criar o meu. Na verdade, eu acho o meu melhor que o dele. Eu vou mandar um meu de presente pra ele. Mas é óbvio, eu comecei, eu usei o planner dele até o final. E porque eu usei as 180 páginas do planner dele, eu vi algumas defasagens e criei algo melhor. Então o mérito é todo dele, não quero ter nenhum mérito sobre isso. 70% do que eu ensino no meu coaching, nos meus coachings, vem dele ou da forma com que ele colocou. Uma coisa que é comum é o seguinte: eu tinha muita coisa, muito conteúdo que eu concordava com ele, mas após eu ler a forma com que ele expõe esse conteúdo, eu falei: ei, ele diz a mesma coisa que eu, mas ele diz de uma forma mais... Então, cara, fácil de você entender. Segue no Periscope, Grant Cardone, ele faz 4 scopes por dia. Ele está em negociação com o cara, ele liga o Periscope. Ele está numa ligação de vendas, ele liga o Periscope. Ele está na reunião com a equipe dele, liga o Periscope. Cara, é real time. Isso eu acho legal. Real time life. Pô, finalizando, Felipe, assim, uma coisa que eu acho super legal são essas pessoas disponíveis. Sabe como é? É diferente de quem critica e não faz, né? O cara faz e se torna disponível à medida do possível. Eu acho isso super importante. Eu sempre falo que ao mercado, cara, a gente constrói. Se você não concorda com o cara que está aí, se o cara é falso guru, ou seja lá o que título que você vai dar para esse cara, vai lá e faz melhor do que ele. Vai lá e faz, mete bronca, mostra que você é melhor do que esse cara. Se as pessoas estão seguindo aquele cara e você não concorda que as pessoas estão seguindo aquele cara, faça com que essas pessoas sigam você fazendo melhor do que esse cara. Só uma coisa, Breno, para a gente notar. Desses caras que eu falei, os três têm em suas respectivas áreas mais notariedade em redes sociais do que todos os seus concorrentes. Donald Trump nem se fala. O Mark Cuban também nem se fala. Né? E o Grant Cardone, hoje ele é considerado, entendeu? As revistas de marketing digital consideram ele um guru de marketing digital. Sendo que tudo que ele implementou nisso foram as premissas de venda. Então o que esses caras têm em comum? Eles são especialistas em marketing digital? Não, eles são especialistas em pessoas, em produtos, em venda, em relacionamento. Então negócios, vendas. Isso, né? Fica a dica para vocês. Nenhum desses caras segue nenhum scriptzinho de mídias sociais, meu amigo. Mas qualquer um desses caras, assim, por exemplo, Grant Cardone, cara, o marketing digital não é o business dele. Não é. Mas, cara, é o cara que usa todas as ferramentas para transformar o negócio dele. E não paga. A premissa que ele tem é de não pagar anúncio. Então, assim, ele não paga no Facebook Ads, por exemplo. Ele posta 25 posts por dia, todos. Ele digita e faz 1 milhão de vídeos. Então, assim, o cara bombardeia. Tem até um vídeo dele muito legal. O canal de YouTube dele é perfeito também. É vídeo pra caceta, tem conteúdo pra caralho. Como eu falei, eu sou um consumidor aficionado por conteúdo. Ele consegue produzir mais do que eu consigo consumir, cara. No Facebook tem um negócio muito legal que é o seguinte: ele segurando a plaquinha de preço. Eu até vou fazer um plágio disso, tá? Porque eu considero que a cópia é o melhor elogio, né? Eu vou copiar um vídeo desse e brincar. Assim, pessoal, desculpa, fui preso porque eu postei demais no Twitter. Desculpa. É um erro meu. Então,
espere até ano que vem. Nesse ano eu vou postar o triplo. Se você achava 20 posts por dia pouco, eu vou postar 50. Tá achando ruim do meu e-mail? E o que acontece? A maioria dos especialistas de marketing digital criticaram o Grant Cardone. Ele tem 10, 15, 20, 30 vezes mais exibição do que qualquer um desses. É o que eu sempre falo, essa é a minha área. Não tem essa coisa da quantidade, porque tem que ser até tanto, tem que ser 1, tem que ser 5, tem que ser 10. Cara, depende da sua audiência, depende da forma como você engaja a sua audiência e pronto, acabou. Se você tem uma audiência super engajada, igual o Grant Cardone tem, cara, e daí você vai postar 5, 10 vezes por dia? Entendeu? Eu posto uns 22 em cada rede social. Eu vou dar só um detalhe para você, só tem um número que importa. Tá? E eu já fiz esse teste em redes sociais, em vez de seguir formulazinha, em vez de seguir proporção, só tem um número que importa. More, mais, poste mais. Entendeu? Você só não pode ser raso. Se o seu conteúdo é bom, se você está postando coisa que é útil, cara, poste mais. Poste mais. O tempo inteiro. Entendeu? Você só não pode ficar repetitivo e com conteúdo raso. E falando sozinho também. Porque às vezes o cara tá o dia inteiro postando, mas tá falando sozinho. Isso não adianta. Exatamente. Tá? Então, pessoal, encerramos mais um Money Talk. É isso aí. Até semana que vem, né? Assunto da semana que vem, posta aí nos comentários, mande por e-mail, sua sugestão será bem-vinda e a gente quer fazer o máximo possível pautando o que vocês querem. Beleza, encerrou. Então, sigam Mercado E-Commerce, algum curso aí em breve? Tenho vários cursos, entra em mercadocommerce.com.br, clica na parte de cursos presenciais e cursos online, tem aí a nossa agenda aí para os próximos 2 meses. E se você quiser fazer coaching comigo, eu tenho uma grande novidade para você. Eu faço um número limitado, tá? Eu tenho um número limitado de coaches por questão de tempo. Tá? Eu tenho 4 empresas, então eu tenho que me virar durante o dia. E eu tô com uma vaga aberta, tá? Você pode fazer coaching comigo de qualquer lugar do Brasil por Skype. É só entrar em fmatos.net, matos com 2 T's. O link está aqui na descrição do vídeo. E lá você vai chegar, lá tem o preço de quanto que é fazer. Meia hora de coaching semanal comigo, 1 hora, você pode escolher o que quiser e faz coaching comigo por Skype, a gente agenda o horário, você faz o pagamento online antecipado, mínimo de 12 sessões, o que dão 3 meses, é o mínimo que eu digo para você ter algum resultado. Eu garanto para você, sua vida vai ser muito diferente. Então entra lá em FMatos, eu estou com essa vaga aberta, preenchendo ela. Se eu vender ela para você me dá um desconto? Claro. Te dou 10% de desconto. Então tá, minha missão é vender o próximo coach. Pessoal, não, mas eu quero que até o final do dia já tenham comprado, pessoal. Vamos lá, tá acabando. Drenão, até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço, pessoal. Valeu, galera. Foi bom? Deu, né? Tá ao vivo. Colocar ali, põe parar a gravação e...